Bom dia, meus amigos. Vamos aqui para mais um diálogo sobre a relação do complexo de Édipo nos relacionamentos familiares. Nós começamos a gravar esse diálogo no nosso consultório, no meu consultório em Vila Velha, no shopping Praia da Costa, onde eu atendo, na segunda-feira. E aí, por causa do problema da internet, né, teve uma queda na internet. E o Odemar, querido amigo Odemar de Leopoldina, em função da queda na internet, nós não pudemos dar continuidade à gravação. Mas aqui estamos para concluir. A boa notícia, bom dia Maria de Fátima, bom dia Fatinha, né, o Fátima. A Fátima é a nossa auxiliar lá no consultório de psicanálise no Shopping Praia da Costa, em Vila Velha. É o nosso contato, né, a nossa secretária, digamos assim. Fátima também será uma futura psicanalista. Então, naquela ocasião, nós começamos a gravar e por causa da queda da internet, não deu certo. A grande questão é a seguinte: aquela gravação, gente, foi feita anteontem, na segunda-feira, e já está com mais de 1000 acessos, mais de 1000 visualizações. Então eu peço a vocês que continuem. A primeira gravação já está com quase 1500. Né? Pedi o pessoal que compartilhasse. Então continuem compartilhando. Bom dia, Letícia. A Letícia Moreschi, lá de Nova Venécia. Bom dia, Letícia. Então, vamos falar do complexo de Édipo e a sua relação, o seu impacto no relacionamento. Heloídes de Muriaé. Bom dia, Heloídes. Muriaé, Minas Gerais. O complexo de Édipo, então, ocorre normalmente nós retomando, ocorre na idade da criança dos 4 a 5 anos. É o menino que se apaixona pela mãe e a menina que se apaixona pelo pai. Eu quero deixar claro aqui que não é aquela paixão adulta, como nós pensamos. É a paixão da sexualidade infantil. Averlane Antunes Fernandes, bom dia. Então é um outro tipo de paixão, não é aquela não é a paixão adulta. A sexualidade da criança, ela está localizada em si. A sexualidade adulta é uma sexualidade objetal. A nossa busca é no objeto, é outro, né? É diferente. É por isso que quando nós encontramos uma criança com comportamento sexual adulto, nós estranhamos porque demonstra que ela foi usada, que ela foi iniciada na sexualidade adulta, que normalmente ocorre após a puberdade, né? O início da puberdade. Então, o que ocorre? Muitas vezes os relacionamentos eles são traçados a partir dessa influência. Uma mãe, por exemplo, né, ela tem a oportunidade de... Bom dia, Vânia, a minha amiga Vânia Tiesi, de Guarapari. O relacionamento entre mãe e filho, o relacionamento entre pai e filha, né, normalmente envolve esse tipo de sentimento. Quando a criança está por volta de 3, 4 anos. É exatamente o momento que está sendo construído o caráter da criança. Né? Quando a gente diz a pessoa, fulano é mau caráter, né? Fulano tem um caráter duvidoso. De acordo com Sigmund Freud, o caráter é construído a partir dos 4 anos com o complexo de Édipo. A partir do momento que a mãe ela escolhe o pai ao invés da criança, a criança vai ter a sua maior decepção naquele momento. Ela vai perceber que existem leis sociais que estão acima dos seus interesses. E a partir daí, então, ela vai aprender a lidar com isso. Logo depois vem a escola, e na escola também as coisas serão divididas, ela terá que se cumprir normas. Então, Eusa Freire, bom dia, Eusa. Então, a partir desse momento, a criança vai perceber que ela tem que obedecer. É o fortalecimento do que o Freud chama de superego.
No entanto, se nessa fase edipiana, nessa fase da infância, a criança ela tiver uma mãe permissiva, um pai permissivo, ela vai ser uma criança caprichosa, ou seja, vai achar que toda a sociedade está à sua disposição e que tem que fazer os seus gostos, como se a sociedade se resumisse no seu próprio lar. E da mesma maneira, quando a mãe diz ao filho, olha, eu durmo com seu pai, ela fecha a porta do quarto, nós falamos isso no encontro passado, quando ela fecha a porta do quarto, ela está castrando o Édipo, está castrando o filho, dizendo, olha, agora você não pode entrar mais. E aquela porta fechada para o menino tem um significado psicológico simbólico, né? Um significado de que ele não é o maior, né? De que ele tem que respeitar o pai. E o ideal é que a porta seja fechada pela mãe quando for menino e pelo pai quando for menina. Entende? É um processo de castração, é um processo natural. Esse menino vai ficar decepcionado com a mãe, vai ficar frustrado com a vida porque ele não conseguiu conquistar ou reter a grande mulher da sua vida. Ele vai crescer e aí mais tarde ele vai buscar uma mulher semelhante a essa mãe. A menina, quando vê o pai fechar a porta do quarto do casal, ela vai ficar decepcionada, vai perceber que a mãe é superior a ela naquela casa. Isso vai criar na família uma relação de autoridade. E daí então essa menina vai ficar frustrada, essa criança, e mais tarde na vida adulta ela vai procurar um homem que seja a imagem e semelhança do seu pai. Então, via de regra, a menina se casa com o pai, o menino se casa com a mãe, ou pelo menos com a figura que se pareça com o seu genitor ou a sua genitora. E aí nós vimos, começa então o processo de decepção, porque uma vez que a menina se casa com o pai, se o marido não tiver todas as qualidades, aspas, do pai, ela vai se decepcionar, até porque são qualidades que ela vê, que não necessariamente existem. Então ela vai se decepcionar, e aí começar a crise conjugal. Mas de imediato a busca é encontrar o pai. Ela quer encontrar o pai que ela perdeu para a mãe há muitos anos atrás. E aí começam os conflitos conjugais, porque na verdade ela não se casa com o marido, ela se casa com o pai que perdeu. Entende? Então, se o pai, por exemplo, é muito trabalhador, o marido tem um trabalho que é menos intenso, ela vai começar a censurar o marido, porque ela vai se decepcionar com ele. Se o pai tinha o hábito de levar a família para passear, sobretudo se o pai tinha o hábito de levá-la para passear, vez por outra, ela vai se queixar do marido porque que ele não a leva para passear. E às vezes o marido não consegue compreender, porque ele às vezes sai com ela, mas não leva naqueles mesmos lugares que fantasiosamente o pai levava. Então ela vai ficar sempre insatisfeita. A gente nunca sai. Saímos sim, meu bem, fomos comer pizza, mas isso não é programa. Então, porque há uma insatisfação psicológica interna, né, que não consegue dar conta do processo, né, não consegue satisfazer. A forma como o pai tratava a mãe vai provocar nela inveja, e aí ela inconscientemente ela gostaria de ser tratada como o pai tratava a mãe. Então, por exemplo, filhos de pais que espancam suas esposas, né? A esposa provocar no marido uma situação semelhante, ou achar o marido um palerma, um banana, uma pessoa que não tem atitude, uma pessoa que não tem pegada, como as meninas dizem,
porque ele não representa, ele não consegue reproduzir o comportamento paterno. Quer dizer, mesmo que essa mulher conscientemente ela censura o comportamento de homens que batem em suas esposas, internamente ela busca o pai. Então, para ela ser esposa do pai, ela terá que apanhar como a mãe apanhava. Logo, se o marido não a espanca, ele é um palerma, ele é um banana, ele é um homem fracassado. Mesmo que ele esteja desenvolvido na finança, que ele tenha um bom emprego, ela vai vê-lo como fracassado. É por isso que a análise ela é muito necessária na nossa vida. Quer dizer, à medida que quando ela vai para um analista, quando ela procura uma psicanalista, um psicanalista, e ela reproduz isso, né? Ela busca, ela fala pro analista que o marido é um palerma, que o marido é um banana, que o marido não tem atitude e que isso está decepcionando ela, isso está acabando com os sentimentos que ela tem com relação ao esposo. O bom psicanalista vai falar, bom, como é que era seu pai? E aí ela vai perceber se o pai era essa figura que espancava, e aí, né, vai perceber isso. Isso quando ela não encontra o marido que a espanca, porque normalmente encontra. Normalmente, na juventude, no namoro, ela vai buscar namorados que a espanquem, né? Já no namoro, porque aí vai se encantar e vai casar com essa pessoa. Eu, quando solteiro, namorei com uma garota que ela era gêmea, e a irmã dela tinha um namorado, e esse namorado espancava a namorada, isso no namoro ainda, né? Biscava ela, chutava a canela dela, dava soco nos braços dela, e era um relacionamento que já tinha mais de 2 anos que existia. Então, de alguma maneira, eu não lembro, não conheço a vida dos pais delas, mas eu arriscaria dizer que ela buscava um homem que a espancasse. E a irmã, de alguma maneira, conseguiu superar, né, mesmo sendo gêmea, conseguiu superar esse processo inconsciente, que ele é possível também de ser superado. Lembrar que o inconsciente, ele age no submundo, ele age na ignorância, quando a pessoa ignora, mas quando percebe que está funcionando, que aqui aí é assustado o processo, na lembrança, né, e aí vem para a consciência, pronto, aí se resolve. Né? Então, por isso que é interessante. Por que você está... por que você só se relaciona com homens alcoólatras? Né? Tem moças que se queixam. Eu tenho o dedo podre, né? Só arranjo um homem alcoólatra, homem preguiçoso, homem fracassado, homem violento. E por quê? Né? Se buscar, se identificar, vai perceber que está ligado à infância. E é legal que se você identificar isso, você vai conseguir daí para frente encontrar homens diferentes. Se você fizer as pazes com o seu pai, que era alcoólatra, ou usuário de droga, ou um fracassado, ou um homem violento, se você faz as pazes com esse pai, você tende a se libertar desse processo, né, de busca inconsciente do pai. É o que na psicanálise a gente chama de matar o pai. Matar o pai não no sentido de matá-lo, no sentido de tirá-lo do nosso inconsciente. E uma das maneiras, né, eu quero registrar aqui a presença do meu amigo Mário Fiorentini, que está na Nicarágua, não é isso? E também a Roseli Moraes, que está nos assistindo. Eu peço aos amigos que compartilhem, para que seus contatos também possam assistir o vídeo, para que possam estar aí ao vivo, né, acompanhando. Então, retornando aí, o problema das mulheres que dizem que tem o dedo podre, não é o dedo que é podre, é o vínculo com a infância do pai mal resolvido, do pai problemático. Né? Ninguém escolhe o pai, a gente simplesmente o tem. Né? E aí a gente, quando atinge a fase adulta, nós podemos identificar esse pai, ressignificar esse pai. Não é mais aquele herói da infância, mas perceber os defeitos dele
e vencer isso. A mesma coisa é com o homem também. Tem homens que têm o sangue doce, né, como a gente diz, para atrair mulheres levianas, mulheres que os maltratam, que os traem, né, que os diminuem, que os humilham. E aí por que isso acontece? De alguma maneira ele vê isso na mãe. E aí ele quer reproduzir na pessoa que ele encontra, que ele escolhe para se relacionar. É um processo inconsciente. Não é que você fala, eu vou me relacionar com meu pai. Não, é inconsciente. Aparentemente, a paquera, a conquista, o namoro, ele é um processo automático, né? A gente olha, a moça é bonita, o rapaz é bonito, e aí a gente se interessa e dá um telefone e começa a paquerar, e daí você começa a perceber que a pessoa tem outras coisas que você gosta, a energia sexual também é muito interessante, e aí a experiência sexual isso dá um resultado maior, e aí a gente vai se envolvendo com a pessoa, mas na verdade o que está por trás daquilo tudo é o nosso reencontro no complexo de Édipo, nosso reencontro com o nosso pai, com a nossa mãe, né? Se vocês analisarem como é curioso, eu conheci uma senhora, ela foi minha paciente, foi me analisando, agora depois ela abandonou a terapia, mas ela se casou 3 vezes e todos os 3 maridos eram alcoólatras. E aí eu fui investigar, ela teve 2 outros relacionamentos demorados, namoros demorados, que também eram alcoólatras. Aí ela falou, Luiz, isso é uma maldição, eu só vou encontrar gente assim. E aí eu disse, bom, vamos falar do seu pai. E aí a pessoa fica, mas o que tem a ver uma coisa com a outra, né? Vamos falar do seu pai? E aí quando ela começou a falar do pai dela, e aí ela foi percebendo, ela mesma foi percebendo que o pai era alcoólatra, né, que o pai não trabalhava, quem sustentava a casa era a mãe, e era uma característica dela, ela era provedora do lar, né, era uma pessoa que tinha um ótimo salário, trabalhava no governo federal, fez um concurso público. Bom dia, Ana Batista, de Portugal. Um abraço para você, minha querida amiga. Então, ela percebeu que ela era essa provedora, como a mãe era provedora. A mãe era costureira, sustentou a família a vida inteira costurando. E o marido trabalhava uma semana, tomava aquilo tudo de álcool e viveu a vida inteira. Era um homem fracassado. Não obstante, muito carinhoso com ela. Ela conta que ele sentava ela em cima da perna e contava história. Como ele não trabalhava, ele tinha tempo para ficar com a filha. Então ela não tem uma má imagem. Bom dia, Carolina, né? Martins. Ou K. Martins, então ela não tinha naquele momento ali percebido que os homens que ela buscava era o próprio pai, até porque ela tinha um afeto muito grande pelo pai, né? Porque o pai, ela tinha raiva mesmo era da mãe, porque a mãe era ausente, e a mãe era ausente porque a mãe trabalhava muito. Karine Martins, é porque tá CH, né? Karine Martins, tá certo, Karine. Bom dia, porque tem irmã, deve ter uma irmã que chama Carolina. Então, ela foi percebendo que, na verdade, o pai não era o herói que ela pensava que era, porque ela chegou no consultório dizendo, meu pai é o melhor homem do mundo, me deu carinho, me deu afeto, me deu atenção, me levava para passear, e a minha mãe era só da bronca, não me dava atenção, minha mãe não gosta de mim. E aí, aos poucos, ela foi percebendo no histórico familiar dela que, na verdade, quem sustentava a estrutura familiar era a mãe. E por isso a mãe era muito ausente. Veja, psicologicamente, né, é interessante a história familiar. Luci, bom dia, Luci. Luci de Vila Velha. Feliz ano novo para você também, Luci. Então ela foi percebendo que, na verdade, a mãe era uma pessoa digamos assim, batalhadora, que apesar dela não admirar a mãe, ela se espelhou na mãe.
Em todos os seus relacionamentos, era ela quem sustentava. E olha, um dos maridos dela a pessoa era pedreiro. E ela começou e tal, e daí ele não, percebendo que ela ganhava bem, ele já não quis trabalhar, e aí ela promoveu ele, e aí ele montou uma construtora, da qual ela era sócia, depois ele passou a perna nela, e enfim, e depois que ele desenvolveu financeiramente, aí ele arranjou outra e ela deixou ela para trás. Quer dizer, ele deixou de ser um fracassado, aí já não podia mais ficar com ela. Para ficar com ela tinha que ser o pai, o cara fracassado. Então ela foi percebendo isso, foi ressignificando, foi aproximando da mãe, né? Porque é interessante isso. Muitas vezes nós temos bronca do familiar que mais nos ajudou, né? Às vezes você, em geral, a mãe é a pessoa presente da família tradicional. Agora as coisas estão mudando. Por quê? Porque na família moderna, a mãe trabalha fora também. Então a mãe vai perder esse espaço, está perdendo esse espaço de heroína, de pessoa presente, né? Mas até então não, o pai trabalhava fora, saía de casa às 7, chegava às 6 da tarde, não tinha tempo de brincar com a criança, e a mãe então é que era a grande heroína do processo, né? Via de regra. Em alguns casos a mãe era provedora, como o caso dessa minha Analisandra, e o pai que era o herói. E aí ela foi percebendo que na verdade o pai era um grande pilantra, né? Era um grande pilantra, ele não trabalhava, era um grande sanguessuga da própria mãe, né? Deixando a esposa se danar no trabalho, enquanto ele tinha tempo para tomar sua cervejinha, cuidar da filha, passear com a filha, porque ele não cuidava de casa, quem cuidava da casa era a mãe, por isso ela não tinha tempo para dar atenção à filha. E ao perceber isso, né, ao perceber esse engodo do pai, ela então se desligou, ressignificou, perdoou o pai, porque o pai é pai, não dá para escolher, e aí perdoando o pai, matando esse pai herói que estava dentro dela. Bom dia, Lucimar. Lucimar Parapoti, de Vila Velha, que está em Guarapari, está mudando para Guarapari. Então, aí percebendo que era na verdade o engodo, esse pai, ela então começou a encontrar homens reais. Por quê? Ela se libertou do pai. Ela se libertou do pai. É muito comum também os homens também, que também estão presos à mãe. E é curioso o seguinte, também tem isso. Quando você é apaixonado pelo pai, pela mãe, não foi castrado ou castrada devidamente, nós explicamos aqui o que é castração, para quem está entrando agora, né, no Facebook. A castração é a negação da prioridade do Édipo com a pessoa. O Édipo, menino, se for a mãe, se for filho, for menino, é Édipo, e o Édipo menina também, que no caso aí é o pai. A negação dessa prioridade que o Freud vai chamar de castração, né? Então toda vez que você nega o outro a prioridade, ele está sendo castrado. Então quando você vai, além de fechar a porta para dormir, normalmente a gente fecha para quando vai fazer sexo, para que a criança não participe, obviamente, que seria um abuso sexual, né? Então a gente fecha a porta. E aí nós falamos que quem deve fechar a porta é a mãe, se for o menino, o filho. Quem deve fechar a porta é o pai, se for a menina, né? Então essa não prioridade, né? Leva o filho para tomar um sorvete, por exemplo. Filha, vamos tomar um sorvete, o pai leva a filha. E lá na sorveteria ele fala, vamos levar um sorvete para sua mãe gosta muito de sorvete de baunilha. E aí ela fala, mas poxa, ele veio tomar sorvete comigo e está levando para a mamãe, né? Então ela faz esse cálculo. A mãe, né, vai sair com o filho, vai por exemplo, a uma lanchonete, tomar um café e fala, eu vou comprar um salgadinho desse e levar para o seu pai. É o salgadinho predileto do seu pai. Eu estou até pensando, o que você acha, Dolly, de planejar a festa de aniversário do seu pai? Pergunta para o filho, né? E daí o filho percebe, poxa, a mãe prioriza o meu pai a mim. Então, meu pai é mais importante para ela que eu. Isso é o que a gente chama de castração, entende?
Então, quando essa castração não acontece, há uma vinculação da criança de forma exagerada ao ser genitora, à sua genitura. Essa não percepção, né? Essa não percepção. Bom dia, Zuleide. Compartilha mais aí, Zuleide. Essa não percepção faz com que a pessoa busque o seu parceiro, a sua parceira, que seja semelhante ao pai, que seja semelhante ao seu genitor. Ao fazer isso é importante lembrar, ao fazer isso, a pessoa se espelha ao outro. Então vamos supor, se o pai batia da mãe, quando a mulher procura um homem que bata nela, isso é inconsciente. Ninguém procura alguém para bater em si mesmo. A gente procura alguém porque ama, né? Mas inconscientemente acaba procurando um homem violento, um traficante, né? Tem pessoa que parece que a autoestima está no chão. Mulheres que se apaixonam por presidiários, com todo respeito, mas enfim, né? A gente vê o caso da Simone. Então, muitas vezes é esse vínculo com o pai. Então, quando ela procura o pai e ela encontra esse pai, ela passa a se comportar como a mãe. Olha que doideira. Olha que complicado. Bom dia, o Edja. O Edja é lá de Pernambuco, lá de Caruaru. Então, ela passa a se identificar com a mãe. Aquela mãe que ela nunca admirou, aquela mãe que ela acha um absurdo, né? Ela passa a se identificar com a mãe. Então, às vezes, a criança vê a mãe apanhando a vida inteira. Não acha correto a mãe se manter casada. Mas ela se casa com um homem que bate nela. E não se separa dele também. Então, ela reproduz a história da mãe. E aí, na análise, ela vai se libertar desse pai, dessa mãe. E aí vai poder ter um relacionamento legal. Mas para isso, ela precisa botar para fora tudo que ela pensa da mãe. Todas as fases que ela viveu com a mãe. Tudo que ela pensa do pai. Todos os momentos alegres, tristes, desastrosos que ela viveu com o pai. Uma amiga diz o seguinte: no processo analítico, quando a gente deita em um divã, objeto típico do psicanalista, do consultório do psicanalista, quando a gente deita no divã e a gente fala, a dor sai, a doença sai. E a gente escuta as observações do psicanalista, da psicanalista, a saúde entra. Então, a Silmara Carvalho está falando lá da Alemanha. Um abraço, Silmara, bom trabalho. Depois você compartilha o nosso vídeo, você vai poder assistir ele todo também. Compartilha para nós aí. A Dalgisa, compartilha. O Flávio Carvalho, compartilha aí para nós o vídeo, Flávio, para que seus contatos possam ver. Então, às vezes a gente tem um anti-herói na nossa família e a gente não gostaria de seguir. Mas se esse anti-herói for o nosso pai, no caso do homem, ou a mãe, no caso da mulher, a gente tende a seguir se a gente não fizer análise. Por isso é muito bom falar. É muito bom falar de si. É muito bom falar da infância. Porque a infância está ali. Ali está, na infância, estão os nossos monstros. Os nossos fantasmas. Que são fantasmas. Então eles funcionam à noite, no submundo, na escuridão do nosso inconsciente. E a gente não consegue dar conta. Quantas vezes a pessoa não dá certo do ponto de vista profissional? Por que ela não consegue se acertar? Não consegue se decidir em uma coisa que gosta, faz as coisas mal feitas e aí com isso não consegue sucesso profissional. Porque o sucesso profissional, gente, está ligado ao prazer. Tudo da vida é prazer. Quando o Freud fala que tudo na vida é sexo, é do ponto de vista do prazer. Então o prazer na profissão ele é similar ao prazer sexual.
ter uma vitória profissional, uma promoção, uma satisfação é a mesma coisa de um orgasmo sexual. E aí quando a gente não tem prazer sexual, também não temos prazer na profissão. Então, por exemplo, às vezes você não se decide qual profissão a seguir, porque muitas vezes você teve alguém da sua família com a qual você se identifica que foi uma pessoa fracassada no trabalho. Uma pessoa que se decepcionou com a profissão. E isso reproduziu para você. Então a infância tem todos esses meandros aí que vai nos ajudar a nos entender. Sem falar, como nós falamos no vídeo passado, né, no relacionamento familiar. Às vezes você está buscando na sua esposa, não a sua esposa, mas a sua mãe. Você quer que a sua esposa faça o que a sua mãe fez a vida inteira. E aí é um problema, porque a sua esposa não é sua mãe. Ela não é. Definitivamente ela não é. Você viu isso, mas ela não é o que você viu. Ela é uma pessoa autônoma, uma pessoa com vida, uma pessoa com um histórico diferente do seu. E aí é importante você ir se libertando da sua mãe, né? E aos poucos e tentando descobrir quem é a sua esposa, como ela é, como ela se comporta, do que ela gosta, quais são as suas fragilidades, quais são os seus medos, quais são as suas frustrações, quais são as suas neuroses. E aí e aceitar essas neuroses, aceitar essas frustrações que a esposa tem, porque ela é assim, ela não vai se modificar por você, nem por ninguém, como diz a música. Da mesma maneira, você gostaria que o seu marido fosse A ou B? Na verdade, você não gostaria que o seu marido fosse A ou B. Você gostaria que seu marido fosse seu pai. Ah, porque meu pai era um pastor, meu pai era um sacerdote, meu pai era um palestrante, meu pai era um executivo, meu pai era empresário, meu pai era um funcionário público. Mas era o seu pai. E daí? Você não é a esposa dele. A esposa dele é a sua mãe. Ou a sua madrasta, se a sua mãe morreu, ou se separou dela. Não é você. E nem será. Na nossa cultura, o incesto é proibido. Então não pode ser. E aí como você vai fazer? Você vai ficar infeliz então porque seu marido não se parece com o seu pai? Não. Você pode descobrir o seu marido como ele é. Mas então ele me enganou, Luiz? Ele fingiu ser o meu pai? Não, ele nunca fingiu ser ninguém. Ele é ele. Quem se iludiu foi você. É você quem olhou ele como se ele tivesse uma máscara. É o seu óculos que estava embaçado na hora que você viu ele. Mas ele nunca mudou nada. Ele é o que é. É o óculos do homem que estava embaçado quando ele olhou para a namorada. Mas ela nunca foi a mãe dele. Ele é que busca uma mãe interna. Os nossos relacionamentos são muito mais frutos de expectativas nossas do que de identificação real com o que a pessoa é. Nós não buscamos alguém. O nosso cérebro tem fotos, tem imagens, né, que estão no nosso inconsciente. E que quando a gente encontra uma pessoa, é igual aqueles filmes de ficção, aqueles filmes policiais, uma foto aqui, a foto da pessoa que você encontrou agora do lado, e aí coloca uma sobreposta à outra, e você diz, é ela, ele. E aí nos identificamos com a pessoa à primeira vista. Ou hostilizamos a pessoa à primeira vista. Não existe amor à primeira vista. Como é que você vai amar alguém que você não conhece? Existe uma projeção do amor à primeira vista. Eu estava no estado de Goiás, na cidade de Luisiânia, faz uns 6 anos,
2010, ano 2010. E concluí a conferência, concluí a palestra. Uma senhora veio, olhou para mim e disse para mim, eu te amo, e me abraçou. E eu fiquei meio, né? Como assim, eu te amo? Eu te amo. E me abraçou chorando, emocionada. E eu disse, tudo bem. Tudo bem. Eu disse para ela. E ela ficou abraçada a mim durante uns 2 minutos. Ela disse assim, você é a cópia do meu filho, que morreu há 5 anos. Quer dizer, ela não me ama. Ela ama, é o filho que morreu faz 5 anos. Então ela me abraçou e chorou porque ela estava matando a saudade do filho. Ela conseguiu trazer isso para a consciência. Mas quantos não trazem? A gente gosta da pessoa, simplesmente gosta e não sabe por quê. Ou odeia a pessoa e não sabe por quê. Ó, o meu sangue não bateu com o dele. História é essa do sangue não bater? Biologicamente isso não é possível. Claro que se você fizer colocar sangue A numa pessoa que é B, vai dar problema. Mas não existe isso, né, do sangue não bater, o sangue fazer a pessoa de A. É o senso comum quem diz, né? Então, nós nos envolvemos muito mais com projeções mentais do que a pessoa. Como é que a gente pode dizer que ama uma pessoa? Quando convivemos com a pessoa durante um tempo, quando temos tempo com essa pessoa e podemos conhecê-la, observar as atitudes dela. E essas atitudes são éticas ou não, de acordo com a nossa postura. E aí nós vamos nos identificando do grupo dela ou não. Fora isso, não tem como dizer que uma pessoa, que a gente se identifica com a pessoa ou não. É ilusão. É delírio. É fantasia. Dizer que você ama ou odeia uma pessoa que você viu pela primeira vez. E os namoros, os relacionamentos começam assim. Se vão dar certo ou não, é outra questão. Mas o primeiro contato, aquela atração, aquela identificação, aquela coisa de botar o olho, botei o olho nele, identifiquei. É projeção. Que às vezes se concretiza, outras vezes não. Também, se a gente for muito exigente com os amigos que vamos ter, não teremos amigos. Mas percebam se não é assim. Eu tenho amigos que já estão na casa dos 30 anos. Eu os conheço. São amigos, já demonstraram fidelidade, lealdade, companheirismo, amizade, amor. Esses são amigos. 30 anos. Alguns têm 10 anos, alguns têm 5. Mas amigo de um dia? Como assim? De uma semana? Como assim? Às vezes nos relacionamos com a pessoa e já vamos morar junto. Quantas pessoas que se relacionam e um mês depois já estão morando junto? 2 meses depois, você vai morar do lado de uma pessoa estranha, que você não conhece. Por isso algumas coisas... Bom dia, Maritza. Por isso algumas coisas... Bom dia, Fatinha, minha prima querida, lá de Muriaé, Minas Gerais. Por isso algumas coisas, a gente depois se queixa, né? Dá problema, porque você vai morar com uma pessoa estranha. Você pode estar morando com um psicopata. Você pode estar morando com uma psicopata. Você conhece essa pessoa um mês, você não sabe quem é ela. Não, eu sei, eu sinto que ela é do bem. Que nada, você sente nada. Ela não é do bem. Quem é do bem é a pessoa que você está projetando nela. É isso. Mas não é a pessoa. E aí a gente... o mundo moderno, a liberdade sexual, ela aboliu algumas questões que são perigosas. Aboliu, por exemplo, o namoro.
né? O namoro era um tempo para você conhecer o outro. Até mesmo a atividade sexual, que é algo mais íntimo, só era concedido ao outro depois de um tempo. Hoje a pessoa conhece, beija na boca, transa na primeira noite, experimenta o máximo do prazer e tem pessoas que são tão intensas que vão ficando juntas e vão morar juntas. Aí depois descobre que o marido é um assaltante, é um traficante, é um bandido, é usuário de drogas, é alcoólatra. Descobre que a mulher é leviana, que a mulher é problemática. E é porque não conhece a pessoa. Não é porque não conhece a pessoa. Na verdade, ela encontrou, projetou alguém que ela ama. E não essa pessoa. Nessa relação edipiana de projeção, isso vai permear todas as nossas relações, gente. Muitas vezes nós implicamos com um colega de trabalho, porque aquele colega de trabalho incorpora alguém da nossa família. Um irmão, por exemplo, que nos perseguiu durante a infância inteira. Tem aqueles irmãos chatos que nos perturbam. E aí você encontra no trabalho alguém que se identifica com aquele irmão. E você começa a ter bronca daquele colega de trabalho, que na verdade não é ele, é o seu irmão que você se aborreceu com ele. Então na análise você volta lá no consultório e aí você vai fazer um processo de ressignificação da relação com o seu irmão. E aí você vai perceber que sua relação no trabalho vai ser diferente. O patrão, quantas vezes transferimos para o patrão, para o chefe, a relação paternal? E muitos chefes fazem isso, utilizam dessa energia do pai primevo, como fala Freud, para manipular, para conduzir, para estimular o empregado, o seu subalterno. São os líderes que conseguem encaminhar. Então, o processo da relação com o nosso pai, com a nossa mãe, ele vai se manter. Em outras oportunidades, nós vamos conversar, por exemplo, a minha proposta é gravar um vídeo desse pelo menos 2 vezes por semana, espero manter. O primeiro eu já gravei na segunda, hoje é quarta, então já estou gravando o segundo. Sexta-feira eu vou estar em Pernambuco. Se der tempo eu gravo um outro sexta-feira, mas nós vamos ter tempo de conversar, por exemplo, sobre a fase oral, por exemplo. A fase oral é aquela fase da criança do 0 aos 2 anos, quando a criança é amamentada pela mãe, quando a criança chupa chupeta, toma mamadeira. Então todo o prazer sexual daquela criança está localizada nos lábios, em sugar. Essa fase oral mal vivida ou mal relacionada, ou melhor, quando a pessoa vive a fase oral de forma intensa ou não, ela não consegue passar de fase, ela fica fixada nessa fase. Vai gerar, por exemplo, o tabagismo. Então o fumante, na verdade, ele está mamando na mãe dele. A ponta do cigarro que se ingere no lábio tem a mesma grossura, a mesma espessura do peito, do bico do seio. Vocês acham que isso é coincidência? Não é coincidência. A indústria tabagista explorou isso. O canudinho que a gente usa para tomar o suco, o refrigerante, tem a mesma espessura do bico do seio. Coincidência? Não é coincidência. A garrafa que a gente chama de KL, né, de refrigerante, eu gosto muito de tomar o KL, por exemplo. A garrafa de refrigerante. O bico da garrafa tem a forma do pênis. Vocês acham que isso é coincidência? Não é. Então são as fases que a gente vai aprendendo a lidar, aprendendo a compreender. Por isso a psicanálise é fantástica. Por isso a psicanálise nos preenche tanto. Por isso a necessidade de um psicanalista, de uma psicanalista. A propósito, nós estaremos abrindo novas turmas em 2017. Abriremos uma nova turma em Vitória, em Macaé, Rio de Janeiro, em Petrópolis, Rio de Janeiro,
em Garanhuns, Pernambuco, em Porciúncula, Rio de Janeiro, em Guarapari, Espírito Santo. São turmas que vamos abrir para psicanalistas. O nosso curso de psicanálise, ele é dado pela Sociedade Brasileira de Psicanálise Limitada, a SBP. Ele tem duração de 2 anos, 1 ano de total teoria, com encontro uma vez por mês. E a partir de 1 ano, o psicanalista, ele passa a ser psicanalista residente, ele passa a atender e a ter o acompanhamento de perto da SBP. Como? Através da terapia de grupo, que chama-se supervisão, né? E a terapia individual, que já estão inclusos no curso. Todos os cursos de psicanálise que vocês conhecem, primeira pessoa faz 3 anos de curso, depois 2 anos de supervisão. O nosso tem 2 anos, 24 meses, com a supervisão dentro do curso. Enfim, nos vemos então, espero que na sexta-feira, para o nosso próximo encontro, onde vamos abordar a fase oral, né? O que nós iniciamos hoje. Por que a pessoa fuma? Por que a pessoa bebe? Por que a pessoa controla? Tudo isso, a vida do controlador, tudo isso surge na fase oral, na fase da amamentação, dos 2 primeiros anos de vida do ser humano que nós somos. Eu peço a vocês, meus amigos, que compartilhem esse vídeo. Ouviu, assistiu, gostou, compartilhem para chegar a mais e mais pessoas. O nosso objetivo é o esclarecimento, é usar a psicanálise, o Freud, né, como um elemento para ajudar as pessoas no relacionamento, nos relacionamentos, né, no relacionamento com o próximo e no relacionamento consigo mesmo. Um grande abraço. Tenhamos aí um 2017 cheio de luz e paz. Fiquem com Deus.